Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no nosso último domingo do ano e muitas igrejas, pastores, reservam este domingo para trazer uma mensagem sobre o novo ano, sobre os novos desafios. Eu não sou este pastor. É mais uma virada de calendário. Nada muda, a não ser aquilo que nosso coração em Cristo muda. Então, nossa intenção é continuar na caminhada que nós já estamos há 17 meses e hoje chegamos à nossa mensagem número 59 e vamos terminar o capítulo 63 de Isaías, aonde paramos semana passada. Se você tem a boa lembrança, estamos pertinho do final e mais alguns domingos, em janeiro, encerraremos esta caminhada num dos livros mais maravilhosos da Palavra de Deus, o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. O tema de Isaías, irmãos, que temos repetido é aquele que está projetado lá. Vamos repetir a uma só voz? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Esse é o tema geral e nele nós temos caminhado, nós temos este esquema que facilita o nosso entendimento, temos visto e revisto várias vezes, hoje vou passar rapidamente por ele, vai ser projetado aqui, lá está. Então aí nós temos, irmãos, lá em cima as duas divisões principais de Isaías, e na divisão que estamos agora, do capítulo 40 ao 66, temos as três sessões que nós já aprendemos. Estamos, é claro, nesta terceira sessão, que vai do capítulo 58 até o 66. Dentro desta sessão, irmãos, nós temos as seguintes subdivisões. Vamos lá. Primeiro, a restauração virá pela iniciativa de Deus em remover os repetidos pecados de Israel. Capítulo 58 até o 60. Já passamos por eles. 2. A restauração virá pelo Messias que trará salvação e justiça. Capítulo 61 até o capítulo 63, versículo 6. Encerramos na semana passada. E agora chegamos ao número 3, a oração pela intervenção do Senhor e sua resposta. Vamos ver uma parte hoje e outra parte na semana que vem, completando assim os capítulos 63 e parte do 64. E aí o número 4 nós veremos adiante, encerrando o livro. Irmãos, esta sessão número 3, ou subdivisão, que veremos hoje, registra uma oração do remanescente judeu, mas no futuro de Isaías, como nós temos visto. Ele está orando aqui como se fosse aqueles que estavam no cativeiro babilônico, 130, 150 anos depois da vida de Isaías. E Isaías está escrevendo do ponto de vista desses exilados na Babilônia, que se veriam, digamos assim, em uma situação sem esperança. Nós estamos depois da história, nós sabemos o que aconteceu. A Babilônia caiu, vieram os medo-persas e primeiro Ciro e depois Dario foram instrumentos na mão de Deus para que o povo retornasse a Jerusalém e a sua região, a seu país e sua terra. Mas eles não sabiam ainda. Então, mesmo nesse cenário de desesperança, mesmo nesse cenário de aflição, eles encontram resposta sobre o que fazer, se lembrando da maneira como o Senhor já os havia ajudado no passado. Por exemplo, vai ser citado nosso texto, durante a escravidão no Egito. Isso os encoraja a orar por libertação da sua escravidão naquele momento na Babilônia. A resposta do Senhor, nós veremos mais adiante, para o final do livro, vai ser contundente. Só então o Senhor vai explicar mais uma vez, que o pecado deles é que lhes havia causado aflição, porém, o Senhor promete que eventualmente os libertaria e os levaria não apenas a sair da Babilônia, mas a um tempo de glória, a um tempo de restauração, tempo este que temos aprendido é o reino messiânico, que vimos inclusive em nosso EBD, matéria que encerramos hoje de manhã. Neste trecho, irmãos, que nós vamos ver hoje, do capítulo 63, encerrando o capítulo 63, a nossa grande ideia nos ensina o seguinte: o histórico do Senhor nos permite clamar por intervenção divina, apesar de quem somos. O histórico do Senhor
nos permite clamar por intervenção divina, apesar do que somos. Como nós chegamos, irmãos, a este enunciado, a esta grande ideia? Israel, irmãos, finalmente chega a um ponto aceitável em suas mais diversas atitudes para com as situações e ações do Senhor. Eles aceitam a sua realidade e o que havia causado, ou seja, suas próprias decisões. Então, não há mais desculpas esfarrapadas. E a rebeldia em contestar o Senhor começa a sair de cena. Em lugar disso, Israel prefere olhar para o seu relacionamento, a sua história com o seu Deus. Algo que, quando fazemos isso, irmãos, presta atenção, sempre irá nos beneficiar. Porque nós sempre estaremos lembrando da história de um Deus que faz tudo certo. Olhar para o passado é algo que nos ajuda, que nos fortalece, que nos beneficia. A história sempre testemunha a favor do nosso Deus. Olhando para trás, nós, e neste caso aqui Israel, destaca duas percepções necessárias e importantes a respeito de Deus. Primeiro, o que Ele fez em nosso favor, e segundo, quem Ele é no nosso relacionamento conosco, ok? Vamos então, irmãos, ler o capítulo 63, a partir do versículo 7, nós paramos semana passada no 6, né? E até o final desse capítulo. Aumenta só um pouquinho o meu retorno, eu estou um pouquinho rouco. Capítulo 63, versículo de número 7. Vamos lá, irmãos, juntos? Falarei da bondade do Senhor. Olha, juntos, deixa eu reger aqui os irmãos. Vamos tentar de novo? Vamos lá. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Sem dúvida, eles são meu povo, disse ele, são filhos que não me vão trair, e assim ele se tornou o Salvador deles. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar, como o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo, que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, e dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno, e os conduziu através das profundezas? Como cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Como gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Olhe dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa. Onde estão o teu zelo e o teu poder? Retiveste a tua bondade e a tua compaixão, elas já nos faltam. Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai, e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos e endureces o nosso coração para não termos temor de ti? Volta, por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Por pouco tempo o teu povo possuiu o teu santo lugar. Depois os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Somos teus desde a antiguidade, mas aqueles que tu não governaste, eles não foram chamados pelo teu nome. O histórico do Senhor nos permite clamar por intervenção divina, apesar de quem somos. No começo do nosso texto, irmãos, a partir do versículo 7, veremos como as atitudes de Israel ao longo da história eram o contrário do que o Senhor fazia pelo povo. A bondade de Deus era respondida com rebeldia e com desobediência, algo que seria o suficiente para muitos abandonarem esses desobedientes, esses rebeldes, mas não foi suficiente para abalar a bondade
e a misericórdia do Senhor dos Exércitos. Como Paulo mesmo escreveria em Romanos, os dons de Deus são irrevogáveis. Ele havia eleito, escolhido Israel, e por causa da sua própria pessoa e palavra, ele iria chegar ao fim em todos os planos que ele havia alinhavado, que ele havia planejado para o seu povo, apesar deles. Assim, irmãos, o versículo 7 ao 9 nos ensina a nossa primeira lição do dia de hoje. Diz assim: apesar dos atos de bondade do Senhor, muitas vezes respondemos com rebeldia. Apesar dos atos de bondade do Senhor, muitas vezes respondemos com rebeldia. Uma olhadinha para trás, nós terminamos o contexto anterior lendo sobre as promessas do Senhor de que Ele removerá iniquidades com o seu próprio braço e com a ajuda de ninguém, de nenhum homem, em nenhuma parte da humanidade. Em outras palavras, a salvação do começo ao final é obra do nosso Deus. Jesus seria chamado em Hebreus do autor e consumador da nossa fé. Lembrando disso, agora, Isaías é quem fala no verso 7, tomando a voz que seria a voz dos cativos na Babilônia no futuro. Ele está representando o que ainda existiria da nação de Israel no final do cativeiro babilônico. Essa oração não começa com pedidos, ela começa com exaltação. A oração fala da bondade do Senhor, exemplificada, diz o texto, nos gloriosos feitos e no tudo mais que o Senhor havia feito por eles. O Senhor fez bem à nação, diz o texto, aspas, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Essa é uma mudança, irmãos, presta atenção, de perspectiva, de forma de ver a vida e a realidade. Afinal, eles estavam há décadas já no cativeiro babilônico. Eles já haviam reclamando do Senhor, dizendo que o Senhor os havia abandonado. Lembra lá do capítulo 40? Mas, ao que parece, há uma mudança de atitude, surge uma mudança de atitude aqui no nosso texto, aqui nessa oração. Alguma coisa o povo aprendeu depois de tantas décadas em que a reclamação, a murmuração, obviamente, não lhes causou nenhum benefício. No verso 8, o Senhor declara qual era a sua expectativa para com Israel, desde que havia chamado os seus antepassados. Diante da bondade e da misericórdia com que o Senhor os tratava, esperava-se que eles fossem fiéis ao Senhor. É óbvio, meus irmãos, que o Senhor sabia de tudo o que aconteceria ao longo da história de Israel. Fica óbvio a dizer, mas é bom falar, nada do que Israel fez tomou o Senhor de surpresa. Nenhuma rebeldia, nenhuma desobediência, nenhum abandono do Senhor foi de fato algo surpreendente ao Deus que conhece todas as coisas. É óbvio que o Senhor sabia de tudo o que aconteceria ao longo da história de Israel. Ele sabia de toda a rebeldia e desobediência que Israel era capaz e até daquela que ela não fez. Mas o Senhor aqui olha para o futuro, olha para adiante. O futuro quando Ele se tornou Salvador deles, ou seja, um Israel redimido iria finalmente ser este povo fiel, ser este povo, agora sim, incapaz de traição. De novo, irmãos, eu tenho arremetido a várias mensagens em Isaías, a nossa EBD. De novo, nós aprendemos no domingo pela manhã que haverá um dia que um remanescente deste povo será levantado, se renderá de fato ao Messias, a Jesus, e terá pronto a sua vida e a sua história transformadas de uma vez para com todas. É isso que Isaías está fazendo aqui, está olhando para esse futuro. Uma vez que o Senhor olhava e conhecia então este futuro, o verso 9 mostra que ele, como Salvador do povo, sofria por causa dos caminhos difíceis pelo qual o seu povo se embrenhava. Se o Senhor nada tivesse feito, irmãos, Israel terminaria perdida de forma irremediável. Porém, o Senhor os resgatou em amor e misericórdia, e Ele, diz o texto, sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Em outras palavras, meus irmãos, nós, especialmente quando fazemos a nossa leitura anual, e passamos por livros como, por exemplo, Juízes, nosso coração fica apertado. Por que esse povo se dirige para esse lado? Por que ele decide assim? Por que ele abandona tão facilmente o Senhor? Mas perceba,
se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor, seria ainda pior. O cenário seria ainda pior. Isso é uma lição já para nós. Qualquer manifestação do pecado na nossa vida, qualquer indício de desvio na nossa vida, repito, seria pior se não fosse a bondade, a misericórdia, o cuidado do Senhor, como ele está falando aqui no nosso texto. Porém, o que se esperava no passado de dedicação por parte de Israel não foi o que aconteceu. De um povo cuidado e guiado pelo Senhor, se esperava, claro, devoção e obediência. Mas, irmãos, o verso 10, na verdade esse ponto é do 7 ao 10, eu me expressei mal, traz outra realidade. Porque ele já começa dizendo, apesar disso, apesar de que ele sempre os levantou, apesar que ele sempre os conduziu nos dias passados, apesar disso, e essas palavras apontam para como o real comportamento de Israel foi decepcionante diante da forma como o Senhor tratou este povo desde o chamado de Abraão. Isaías fala, meus irmãos, que eles se revoltaram com o Senhor, se rebelaram com o Senhor. E aí eu fiz uma pequena pesquisa e é a mesma palavra que o salmista Asaf usa no Salmo 78. No verso 8, Asaf escreve, eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Como é que eles não serão assim, irmãos? O que Asaf está falando aqui? Inclusive a palavra revoltar ou rebelião está aqui na palavra rebelde, do versículo 8 de 78. Deixa eu repetir, porque depois eu quero ler o contexto para você entender o que Asaf está falando. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Perceba o que o salmista fala antes, nos versículos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Aí vem o versículo que eu li primeiro. Se nós fizermos isso, eles não serão como seus antepassados. Se nós fizermos isso, eles não serão rebeldes. Se nós fizermos isso, eles não serão obstinados, eles não serão desleais, gente de espírito infiel. A lógica, meus irmãos, é que eles não fizeram isso. Eles não fizeram o dever de casa. Eles não ensinaram aos pequenininhos de quem era Abraão e aonde Deus o tirou, sobre a história de Jacó, sobre a história de Isaac, de Jacó. Ele não contou da saída do Egito, eles simplesmente não contaram nada. E a prova disso é que quando você chega em Juízes capítulo 2, esse livro que eu mencionei agora há pouco, esse livro triste, esse livro lamentável, esse livro de quedas, o que você encontra em Juízes capítulo 2, irmãos? Então levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Porque aquilo que Asaf escreveu aqui simplesmente não foi feito. Essa era a receita para que eles não fossem rebeldes, isto é, a receita é que eles conhecessem o que Deus havia feito por eles. Aqui em Isaías, meus irmãos, a receita parece finalmente funcionar um pouco. Apesar dessa rebeldia, o Senhor deixou uma trilha dos seus feitos na história de Israel, uma trilha de amor, bondade e misericórdia. Mesmo sabendo do coração rebelde do seu povo, um coração que entristeceu o Espírito do Senhor e forçou a mão do julgamento do Senhor, Deus precisou tomar atitudes que pareciam o tornar inimigo do seu povo. Por exemplo, nós já vimos em Isaías que quem levou o povo para o cativeiro, visivelmente, historicamente, foi Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mas quem estava por trás disso não era o babilônio, era o Senhor. Eu os levei ao cativeiro. Isaías escreve da parte do Senhor. Ele estava por trás disso. Os braços amorosos do Senhor cercam, irmãos, a vida daqueles que lhe pertencem, mesmo em seus piores momentos de rebeldia. De fato, o Senhor já cuidava de nós, mesmo antes de nós o conhecermos, mesmo antes de termos entregue a nossa vida a Cristo.
esse cuidado, esse amor, porém, não prescindem de disciplina, de juízo, de castigo. Aliás, o Senhor só disciplina aqueles que Ele ama. Ele só disciplina os seus, o autor de Hebreus nos ensina. Se alguém está sem disciplina, de fato não é filho de Deus. É aquele que o pertence, Ele disciplina. Apesar, portanto, irmãos, de tudo que o Senhor faz, dos seus atos de bondade, muitas vezes, o seu povo do Antigo Testamento e nós, na Nova Aliança, respondemos com rebeldia. Na sequência do nosso texto, são exatamente esses cuidados do Senhor que passam a ser a base para se confiar nele no presente. Mais uma vez, eu gosto dessa palavra, o currículo de Deus será importante para salvar o seu povo da incredulidade. Em segundo lugar, meus irmãos, versículos 11 até o versículo 14, o que o Senhor fez no passado deve nos motivar à mudança no presente. O que o Senhor fez no passado deve nos motivar à mudança no presente. Meu filho, tira aquele M ali, me ajuda a concordância verbal para eu não tirar 0 em português, por favor. Isaías, meus irmãos, vai aqui nesta oração lembrar de um feito do Senhor, como exemplo de tudo que Ele vem fazendo. E o que Ele fez no passado vai agora motivar este povo a essa mudança de perspectiva, de atitude, quando Ele busca o Senhor agora por restauração, para que saiam do cativeiro babilônico. O verso 11, iniciando, mostra a oportunidade de mudança. Tal como Asaf coloca em seu Salmo 78, que lemos agora há pouco, o povo olhou para o passado, o povo recordou o passado. Eles foram até o tempo de Moisés, isto é, claro, irmãos, a saída do Egito. Se agora eles eram cativos na Babilônia, nada melhor lembrar do que os seus antepassados passaram cativos no Egito, que, diga-se de passagem, era a potência mundial daquela época, como a Babilônia seria nos tempos desse povo aqui. A regra clara, meus irmãos, na cabeça deles e na oração deles. O que Deus fez, Ele pode fazer novamente. Porque jamais, irmãos, a questão foi se Deus tem poder para fazer. Jamais a questão foi se Deus pode fazer. Mas se Deus quer fazer. A pergunta é se tal ação está dentro da economia de Deus. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Economia de Deus, meus irmãos, significa o porquê Deus faz o que Ele faz. Então, se você parar para pensar assim, Deus permitiu que Pedro andasse sobre as águas, então eu vou andar sobre as águas. Não vai. Porque naquele momento histórico, esse é o que a economia de Deus tinha para aquele momento com Pedro ali, diante de Jesus, no mar da Galileia. A economia de Deus vai fazer determinadas coisas que parecem ser óbvias, serem simplesmente fora da vontade dele. E Ele não vai fazer. E se tal ação, meus irmãos, que Ele faz está dentro dos propósitos soberanos de Deus ou não, é nosso grande questionamento. Senhor, cura o meu filho. Deus pode, mas a grande pergunta é se Ele quer. Assim, o texto pergunta, onde está aquele Deus que fez todas essas coisas? A oração parece, meus irmãos, até mesmo de forma respeitosa, querer mexer com Deus. Onde está o Senhor? Onde está o Senhor que salvou os nossos antepassados? Até mesmo aquele que colocou seu Espírito no meio do seu povo. Onde está aquele que tirou o povo do Egito? E como não poderia deixar de ser, o verso 12 lembra exatamente da travessia do Mar Vermelho. Talvez um dos feitos mais fantásticos que nós temos no Antigo Testamento. As pragas foram incríveis, é verdade. Mas o Mar Vermelho se abrir e eles passarem, diz o salmista, em terra seca, certo? Não foi metendo o pé dentro da lama, do lodo, não. O salmista diz que eles atravessaram em terra seca. E mais um detalhe, meus irmãos, o Mar Vermelho possui centenas de metros de profundidade, menos aonde o povo de Deus atravessou. Até isso Deus cuidou. Em algum momento na história, Ele provocou um movimento tectônico, movimento das placas tectônicas, certo? E o Mar Vermelho é extremamente profundo deste lado, extremamente profundo deste lado, mas aqui onde o povo atravessou tem uma ponte submersa
onde ele só teve que descer alguns poucos metros, e lá estava a ponte que levava até o outro lado. E sobre essa ponte, o povo passou em terra seca. E a ponte está lá, até o dia de hoje. O nome é árabe, eu não vou lembrar, então não vou nem arriscar de dizer aqui, mas basta pesquisar e você vai encontrar. O ponto é que é isso que é lembrado aqui, porque esse é o evento que vai dar força ao argumento na oração que está sendo feita. Quer fosse, portanto, irmãos, tempos difíceis permitidos por Deus para provar o seu povo, ou tempos difíceis permitidos por Deus para disciplinar o seu povo, eles estão dizendo: cadê o Deus que fez aquilo? Vem fazer de novo. Vem realizar no nosso meio. Depois de 400 anos de escravidão no Egito, diz o texto que eles foram livres como cavalos, soltos em campo aberto. Aí eu lembrei do documentário que o nosso irmão Luiz Cláudio participou. Não, do cavalo lavradeiro. Ele fez aquelas imagens maravilhosas. Se você não assistiu, está no YouTube. Quero fazer aqui minha propaganda, o momento plim plim. Muito bom aprender sobre essas coisas. E aí você vê, meus irmãos, aquelas manadas de cavalo correndo, provavelmente assustados, né, com o barulho do helicóptero, do drone, não sei como é que eles filmaram. Eles estavam ali disparados. Essa é a ideia. Ninguém segura. A ideia de liberdade, a ideia de alegria. Mas tem outro lado, eles também eram como gado na planície. A ideia aqui muda. A ideia do texto desse gado na planície é de descanso. Versículo número 14. Foi-lhes dado descanso pelo Espírito Santo como gado que desce a planície. Liberdade, alegria, mas também tranquilidade, calma, tudo porque o Senhor agiu. E tudo isso, meus irmãos, o Senhor fez. Por quê? Porque amava o seu povo. Mas perceba que o verso 14, voltando a ele, fecha lembrando que os feitos, os atos e maravilhas do Senhor, porque Ele nos ama assim, mas tem um propósito sempre maior, mais elevado. Qual é, irmãos? A glória de Deus. Alguém se enciumou, muitos anos atrás, já contei essa história para os irmãos, porque em uma mensagem eu disse que a sua e a minha salvação não foi o motivo principal pelo qual Jesus veio aqui. Ele diz porque ele veio aqui, para glorificar o Pai. Através da obra da redenção, ele deu glória ao Pai. Da mesma forma, meus irmãos, todos os feitos do Senhor têm como primeiro propósito exaltar, glorificar o nome dele. Assim, ao lembrarmos o que ele fez em favor dos seus e como foi glorificado nisso, nós recebemos um poder de Deus para ver o nosso presente sendo transformado, vendo a situação que nós estamos passando agora ficando menor, ficando tacanha, ficando pequena diante da grandiosidade do nosso Deus. É por isso, meus irmãos, que nós lemos a nossa Bíblia ano após ano. Pastor, eu estou aqui nessa igreja há 21 anos, desde que o senhor começou esse negócio de leitura bíblica, já vai uma década, eu já li 10 vezes, precisa ler de novo? Precisa. Precisa fazer devocional todo dia? Precisa. Porque a nossa memória, meus irmãos, sobre os feitos do Senhor, ela é muito similar ao povo de Israel. A gente esquece, a começar do que Ele faz em nossa vida, mas muitas vezes também daquilo que o nosso Deus é capaz de fazer, exemplificado na palavra de Deus. Portanto, o que o Senhor fez no passado deve nos motivar à mudança no presente. Última parte do nosso texto, irmãos. Na sequência, fechando o nosso texto, nessa oração ele apela para quem Deus é e clama por socorro baseado nisso. Ele deseja agora mostrar a pessoa do Senhor. Ele não é apenas o Deus que marca a história com seus feitos, feitos maravilhosos, que marca a história daqueles que lhe pertencem com esses feitos. Ele também é aquele que se revela a nós, aquele que está perto de nós, aquele que se relaciona conosco, e por causa disso podemos clamar com confiança pelo nosso Deus. Terceira e última lição, meus amados, do nosso texto de hoje, versículos 15 a 19. Quem o Senhor serve de base para o nosso clamor em nossa aflição presente. Quem o Senhor serve de base para o nosso clamor em nossa aflição presente.
Os versos 15 e 16, no início do nosso ponto 3, traz um contraste entre a transcendência e a imanência divina. Deixa eu explicar, porque talvez você tenha faltado esta aula na nossa EBD. O que é a transcendência e a imanência divina? Aí eu pedi ajuda ao Lucas que ficasse ali prontidão, porque eu quero explicar a vocês com uma música antiga, de um velho hino que certamente tem mais de 30 anos, por aí, né? Quando eu era criança pequena lá na Ilha do Governador, e ele diz assim, você conhece? Caçaram o violão. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Agora vai chegar a parte que interessa, bem forte. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Desculpe a voz da gripe, né? Com bastante semitonada, mas o importante é o que nós acabamos de ouvir. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Transcendência, imanência. Verso 15, mesmo no Senhor, este Deus transcendente, que vive nos altos céus, que vive em uma habitação elevada, santa e gloriosa, que pode parecer que nisso então ele não tem nada a ver conosco. Ele está longe, ele é inalcançável. Ele é como o Zeus da religião greco-romana, está lá no Olimpo, distante, não se preocupa conosco. Mas o próprio verso 15 já mostra que não é assim. Quando o Senhor retém, meus irmãos, a sua bondade e compaixão, sofremos, ou seja, as ações de Deus em nosso favor nos fazem falta. Ele não é um Deus distante do qual nós não precisamos, do qual não podemos alcançar. Não, porque se Ele tem demonstrado amor, bondade e compaixão para conosco e temos sentido falta, é porque temos recebido os efeitos da sua bondade e da sua compaixão. Mas Ele é um Deus transcendente, mas também Ele é um Deus imanente. Verso 16, Ele está nas estrelas elevado, mas Ele é o nosso Pai. Apesar deles desprezarem, irmãos, a aliança recebida dos seus antepassados, isto é, diz o texto, Abraão e Israel, ou seja, Abraão e Jacó, ainda contam que o Senhor Deus, o Pai deles e Redentor, irá atendê-los. Exatamente por estarem apuros e perdidos, eles precisam de um Pai e de um Redentor. Eles não deram a devida atenção às alianças feitas com seus antepassados, aqui exemplificados por Abraão e Jacó, mas Deus é tão Pai que apesar disso, cuida, zela, redime o seu povo. Ele se reconhece, portanto, irmãos, longe de Deus, mas muito mais do que isso. Eles reconhecem no verso 17
que qualquer esperança de retorno ao Senhor não tem poder de acontecer neles mesmos, mas depende de que Deus haja, que Deus faça, que Deus realize isso neles, no meio deles, através deles. Deixa eu explicar melhor, meus irmãos. Esta é uma questão válida e realmente importante. No Novo Testamento, Jesus nos afirma que o homem iria ter convicção do pecado não meramente porque ia cair em si, não meramente por sua própria iniciativa ou lógica, mas unicamente por causa da obra do Espírito Santo em convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. É isso que que o profeta está falando aqui. Mas o salmista Asaf, de novo, 2 salmos depois daquele que nós lemos agora há pouco, 78, no Salmo 80, versículo 14, ele vai escrever o seguinte para nos ajudar a entender: volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê, toma conta desta videira. E aí mais adiante, versículo 18 e 19, ele vai completar: então, quando o Senhor olhar pela sua videira, quando o Senhor olhar por nós, quando o Senhor vier em nosso socorro, então não nos desviaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Você já viu aqueles livrinhos com regrinha ou formulazinha para provocar o avivamento? Ora sim, faz não sei o que, faz vigília, faz jejum, faz isso, faz aquilo. Irmãos, avivamento não é obra humana, nem quando acontece de uma maneira coletiva e nem quando acontece na sua vida em particular. É obra divina. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Clamamos ao Senhor, irmãos, porque até mesmo a disposição em mudar vem dele. Não só a mudança em si, mas a disposição para a mudança. Dependemos em tudo dele. Então, o povo de Deus clama no verso 17: volta, por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Lembra, meus irmãos, esse povo está lá no cativeiro babilônico, eles não têm a sua identidade. O templo foi destruído quase 70 anos antes, por Nabucodonosor. Esse é um povo que durante anos teve a faca e o queijo na mão para servir ao Senhor de forma integral, de forma completa, de forma perfeita, e jogou tudo fora. Então ele diz aqui, meus irmãos, uma atitude de grande humildade, até humilhação. Ele diz: Senhor, volta, senão não temos esperança de restauração. E como mais evidência de quanto eles necessitavam do Senhor, eles lembram no versículo 18 sobre a destruição do templo, algo que inclusive comprova, irmãos, que estamos falando do futuro. Porque quando Isaías está escrevendo isso aqui, o templo estava lá. Fica até pensando, irmãos, os contemporâneos de Isaías, lendo o versículo 18, por pouco tempo o teu povo possuiu o teu santo lugar, depois os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. O pessoal deve ter olhado para Isaías e pensado: tu é doido, é? Olha aí o templo, meu amigo, o templo de Salomão, um templo bonito, está tudo perfeito, está tudo tranquilo, do que você está falando? Eles não sabiam que Isaías estava escrevendo profeticamente para mais de 100 anos do seu tempo, para o tempo do cativeiro babilônico. Então eles mostram assim, meus irmãos, o quanto necessitados eles estão do Senhor, também com a perda daquele que era o símbolo da presença do Senhor, o templo de Jerusalém. Bem, nosso texto encerra com uma última característica de quem o nosso Deus é. Ele é o nosso Deus. Ele não é o Deus dos outros povos. Na perspectiva judaica, isso ainda é mais forte, porque Israel naqueles dias era a nação representante de Deus. Israel aqui, meus irmãos, e nós hoje em dia, somos do Senhor, diz o texto, desde a antiguidade, enquanto os demais não foram governados pelo Senhor, nem foram chamados pelo seu nome, encerra o versículo 19. Por tudo isso, podemos clamar diante de qualquer aflição presente, porque esse é quem o nosso Deus é. Ele não é um estranho, ele não está distante, e ele é o nosso Deus. Nós somos acostumados, irmãos, em um país, entre aspas, cristianizado como o nosso, em que todo mundo acredite que é filho de Deus. Não é assim que era quando você estava na escola? Se alguém tentava furar a fila, lá gritava alguém lá de trás: ei, peraí, sou filho de Deus também.
Se alguém estava distribuindo alguma coisa e todo mundo ganhava, você não, aí lá levantava a mão, você ou alguém, ei, eu quero ganhar também sou filho de Deus. Bem, não. João, capítulo 1, versículo 12, diz claramente que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas àqueles que o receberam, deu a estes o poder de se tornarem, de serem feitos, significa o quê? Antes não eram. Se tornarem, serem feitos filhos de Deus. Por isso, meus irmãos, que o que termina o versículo 19 é tão importante. A última característica de Deus é que Ele é o nosso Deus. Portanto, quem Ele é, tudo que vimos, serve de base para o nosso clamor diante de qualquer aflição presente. Ele é o Deus que de fato ouve a nossa oração. Vamos amarrar, irmãos, aquilo que nós ouvimos hoje, nessa nossa mensagem número 59. Em primeiro lugar, apesar dos atos de bondade do Senhor, muitas vezes respondemos com rebeldia. Essa nossa primeira lição, meus irmãos, me lembrou, sabe o quê? Filhos imaturos. Quer seja por idade ou porque simplesmente não cresceram. Filhos mal criados. Recebem, mas ainda assim agem com rebeldia. Pastor, de agora o nome esteve aqui conosco, ele ilustrou isso bem quando ele tentou fazer os seus filhos compreenderem que a sua casa não era um hotel, onde eles estavam ali para serem servidos. Não é tão bom quando você está no hotel, não arruma a sua cama, faz nada. O que eu mais gosto quando estou no hotel é o café da manhã. Rico, abundante, um monte de coisa, e eu não tive que fazer nada. Mas muitas vezes os filhos se comportam como se a casa dos seus pais fosse esse tipo de hotel, onde tudo lhes fosse garantido e fosse obrigação, e eles não têm absolutamente nada para fazer. Aí um dia, o tempo passa, e muitas vezes caímos em nós, e percebemos o tesouro que é um pai ou uma mãe. Isso para mim aconteceu em fevereiro de 89, pelo menos a primeira vez. Meus pais me levaram para o seminário, fomos até o meu quarto, coloquei lá, evitei que minha mãe tentasse arrumar tudo e me fazer passar mais vergonha do que eu já estava passando. E aí fomos para o núcleo acadêmico, e aí nós tínhamos uma reunião de instrução, e era hora de dizer adeus. E eu achei que eu estava de boa, tudo tranquilo. Como dizíamos antigamente, estava tudo dominado. Estava nada dominado. Da janela do núcleo acadêmico, onde é a biblioteca, você consegue ver a estrada que leva até a porteira do Recanto Tranquilo, onde fica a Palavra da Vida. E lá eu vi o carro dos meus pais indo embora. Aí eu percebi que pela primeira vez na minha vida, de verdade, eu estava por conta. Tinha ninguém para passar minha roupa. Tinha ninguém para lavar minha roupa. Verdade é que toda vez que eu voltava para casa, minha mãe botava minhas toalhas de molho. Não sei exatamente porquê. Lavava tão bem. Mas o fato é, meus irmãos, que aquela visão daquele carro indo embora foi a minha ficha caindo. Eu pergunto, meus irmãos, em qual fase de filho será que estamos para com o Pai das Luzes, o nosso Deus? Será que ainda o tratamos como um gênio da lâmpada, meio híbrido com Papai Noel? Misturamos. E apesar de quanto Ele nos dá, devolvemos com rebeldia, devolvemos como... Deus entende, Deus sabe, e seguimos a nossa vida. Nossa segunda lição diz o seguinte: o que o Senhor fez no passado deve nos motivar à mudança no presente. Essa, meus irmãos, provavelmente é a enésima vez que nós mencionamos nessa exposição sobre o currículo de Deus. Algo também semelhante ao nosso relacionamento com os nossos pais terrenos. Quanto mais crescidos e maduros, meditamos sobre como eles cuidaram de nós e nos protegeram e, geralmente,
Para nós deveria ser. Isso muda a nossa atitude, muda nossas ações, muda a nossa postura no nosso relacionamento hoje com eles. Bem, pela minha idade, vocês podem calcular que meus pais não são necessariamente nenhum brotinho, né? Também são uma linguagem bem antiga. Não é nenhum gatinho, nem uma gatinha. Apesar de ver a foto deles na academia, lá seguindo o nosso conselho, são o destaque lá da academia nos seus 75, 79 anos. E hoje eu e meus irmãos temos um grupo nosso, onde 90% do assunto é Seu Xavier e Dona Eunice. Até 6 meses atrás, minha cunhada, principalmente minha esposa e outros, cuidaram da minha sogra. Mas não é a história que acontece sempre conosco entre os seres humanos, e pior ainda, irmãos, não é sempre que acontece conosco com o Senhor. Nós esquecemos do que Ele fez. Então, de novo a pergunta, isso tem acontecido no nosso relacionamento com o Senhor? Esse é o sentido, irmãos, essa é a utilidade de nós pregarmos o Evangelho, de pregarmos a cruz todo dia a nós. Eu estava assistindo uns vídeos em que o irmão falava sobre como combater vícios, qualquer vício. Muitas pessoas se convertem, mas lutam com vícios que vieram na sua vida. Vícios com drogas, vício com, talvez com cigarro, vício com pornografia, vício com trabalho, vício com lazer, vício. Não consegue se libertar daquilo. E talvez você espere daquele vídeo uma longa palestra cheia de coisas de psicologia, de sociologia, filosofia e assim vai. Bem, na primeira meia hora do vídeo, sabe sobre o que ele falou? Sobre o Evangelho. E eu entendi. Ele estava dizendo, lembre quem você era e o que foi feito por você. E o poder, meus irmãos, de gerar gratidão no coração. Porque diante do que o Senhor fez por nós, eu não posso mais olhar para a minha vida e me manter escravizado por qualquer coisa, substância ou não, por qualquer pecado que seja. Já que todo dia, irmãos, esquecemos do que foi feito por nós, todo dia perdemos os efeitos disso no nosso presente. É por isso o devocional, por isso a mensagem positiva, por isso o incentivo a livros. Queridos, nós somos o tempo todo submetidos a todo tipo de outra influência. Faz parte do nosso lazer assistir aquele filme, aquela série, ou ler um livro, o que quer que seja, de cunho secular. Nenhum mal nisso, até certo ponto, é claro. Mas esse cheiro do mundo precisa ser constantemente colocado em xeque. O Atmeni, esse cristão que passou a maior parte da sua vida na China preso, ele tem esse livro onde ele fala do cheiro do mundo, do ranço do mundo, do pitiô do mundo, dessa coisa que você pega o tempo todo apenas em estar vivendo em sociedade. E aí nós precisamos, para usar as palavras da palavra de Deus, do lavar santificador da palavra. Sabe, senão você começa a achar que política é a solução para as coisas de hoje. Se a gente tivesse ganho 2 anos atrás, tudo seria diferente. Menos o seu pecado, meu amado, nada ia mudar. Porque não é na política que está o seu problema, não é na economia que está o seu problema. O coração do problema é o problema do coração. A prova disso é que um dia o Rei dos Reis estará sentado no governo do mundo central e o homem ainda vai pecar. O homem ainda vai se afastar, porque ele vai esquecer dos atos de bondade, do que o Senhor fez no passado, e não vai permitir que a lembrança disso modifique o seu presente. 3. Quem o Senhor serve de base para o nosso clamor e nossa aflição presente. Então, não só o que Ele fez, mas também o que Ele é. E tudo isso se resume ao fato mesmo de que o nosso Deus, como vimos, não está longe lá no céu, mas está aqui ao nosso lado, no nosso dia a dia. Tal como Ele perguntou a Jeremias, em Jeremias 23, 23, ou através de Jeremias, sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Nesse contexto, meus irmãos, Ele estava tentando assegurar ao povo, antes do cativeiro,
que Ele estava no controle de todas as coisas. Eu estou acompanhando o dia a dia de vocês, mas eu estou lá longe na história, preparando o caminho para vocês. Confiem em mim. Não confiaram. E nós sabemos como isso acabou em cativeiro. Então, meus irmãos, onde Deus tem estado no nosso dia a dia? Ele estará amanhã presente em meio à sua agenda de segunda-feira, ou ele ficará para trás das lembranças de um domingo religioso? No meio reformado em particular, irmãos, há muita ênfase, para mim até um pouco exagerada, na expressão o dia do Senhor, que é exatamente o que significa a palavra domingo. Sim, eu reconheço que há necessidade de se obedecer ao mandamento do sábado em seu espírito e separar um tempo durante a semana para cultuar o Senhor. Mas, meus amados, para mim o certo é que todo dia é domingo. Todo dia é santo. Ou você cultua no espírito e segunda-feira vai na carne trabalhar? Não, né? Você cultua no domingo, mas durante a semana Deus fica em pausa, que não Tamagotchi. No domingo eu reativo. Não, é todo dia. É andar com Ele cada dia, andar com Ele a cada momento, em nossa rotina. E diante de tudo isso, meus irmãos, o histórico do Senhor então nos permite clamar por sua intervenção, apesar de quem nós somos. Certamente, amados, nós não nos escolheríamos. Quando eu era pequeno, nós tínhamos duas opções para poder ser escolhido no time pelas pessoas. Ou você tinha que ser bom, ou você tinha que ser dono da bola. Raramente alguém deixava o dono da bola de fora, senão ele pegava a bola e ia embora. Você não é tão bom assim, e certamente você não é o dono da bola. E ainda assim ele nos escolhe e nos coloca no seu time. Esse é mais um dos feitos do Senhor, irmãos, que devemos lembrar a cada dia. Um Deus que ama tão insistentemente, tão profundamente. Esse amor precisa modificar a minha vida no meu dia a dia. Deus querido, obrigado, porque Tu deixaste a Tua glória na pessoa do Teu Filho e andaste nas ruas, nos lugares onde nós humanos andamos, experimentou as nossas dores, nossas frustrações e sofrimentos, e foi obediente até a morte de cruz, por nossa causa. Obrigado, Deus. Por isso hoje podemos clamar, independente de qual seja a nossa situação, porque o Senhor nos ouve, por quem Tu és e pelo que Tu fizeste, apesar de quem nós somos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.